Oi meninas, boa tarde. Eu fui desafiada pela Michelle para falar sobre o domínio próprio. Eu, na verdade, deveria ter postado algo ontem, mas eu sou meio que a louca, né? Então, eu acabei descobrindo que eu não sabia muito bem sobre domínio próprio. E eu acabei buscando materiais, lendo alguns estudos e me aprofundando mais justamente sobre um desses dons que é o domínio próprio. Porque na realidade, o que eu percebi? Eu percebi que eu sempre fiz uma certa confusão. Eu sempre confundi mansidão com domínio próprio. Mas depois de me aprofundar um pouco mais na palavra e de ler alguns estudos, eu entendi a diferença do domínio próprio para mansidão. Porque assim, eu sempre... Gente, eu sou a problemática do domínio próprio, né? A pessoa é completamente a louca, né? Chega no lugar, faz escândalo, tem a mó louca. Sou eu. E aí eu sempre olhava pra mim e sempre falava, Deus, se tem um dom espiritual que não é trabalhado em mim, é o domínio próprio e a mansidão. Porque a pessoa não é fácil, entendeu? E aí eu tava me aprofundando mais na palavra de Deus e tal, e eu percebi que na realidade eu tenho alguns pontos aí que eu meio que eu confundia sobre a mansidão e o domínio próprio. Vamos lá então para Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, assim como a palavra fala. E o que eu entendi dessa palavra? Eu entendi que o Espírito Santo é algo que não adianta nós definirmos que eu vou mudar e vou passar a ter os dons do Espírito Santo. Porque os dons já dizem, eles são os dons do Espírito. Então, a única coisa que pode trazer esses dons do Espírito para mim é eu buscar a presença de Deus e buscar o Espírito Santo. O que eu entendi é que cada vez que você cria uma dependência de Deus, você tem um relacionamento maior com Deus e você pede para que o Espírito Santo esteja dentro de você, os dons do Espírito Santo começam a se aflorar dentro de você. E que, na realidade, esse dom, no caso, que é o domínio próprio, ele está relacionado a você ter domínio sobre o pecado. Porque eu sempre entendi que domínio próprio era a questão de você conseguir se dominar. A questão de você conseguir, às vezes, não brigar, não gritar, não se irritar com as pessoas. E lendo um pouquinho mais a palavra e pedindo orientação do Senhor, eu tive uma compreensão que o domínio próprio não é só isso. Mas, na verdade, é o domínio de todas as suas áreas. O domínio de todos os seus relacionamentos, é o domínio da sua vida financeira, é o domínio da sua vida espiritual, é o domínio da sua vida sentimental, é o domínio da sua vida física. Esses domínios que existem sobre todas as nossas áreas da nossa vida. Ter domínio sobre essas áreas é o que nos traz, na verdade, disciplina. É o que nos traz disciplina, é o que nos traz boas decisões. Por quê? Porque quando nós temos domínio sobre a área, nós deixamos de pecar, nós deixamos de ir contra Deus. Como um exemplo disso, muitas vezes nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos num trabalho e nós temos que executar alguma coisa errada no trabalho. Nosso chefe está repreendido, pede para a gente falar uma mentira ou para a gente fazer uma coisa desonesta no trabalho. Como você tem o Espírito Santo e o domínio, e você tem domínio sobre aquilo, não é? Que é o domínio próprio, o seu domínio, você diz não para aquilo, você foge do pecado. Assim como em relacionamentos também você vai fugir do pecado. Assim como também na sua vida, em vários sentidos, você vai fugir do pecado. E fugindo desses pecados, o que vai acontecer? Você automaticamente vai ter uma vida plena com Deus, porque as suas decisões estão baseadas neste domínio, né?
Existe muita relação também com o domínio próprio e a mansidão, assim, existe muita relação sobre isso. Só que eu não vou destacar esse ponto agora, eu vou destacar justamente esse ponto que muitas vezes a gente escuta menos, que é você se dominar. Um exemplo disso que a gente tem é a vida de José. Porque o que aconteceu? José foi para casa de Potifar e lá tinha a esposa de Potifar. O que José fez? José, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E por ele ter Deus sobre ele, o que ele fazia? Ele fugia do pecado. Então, até o dia em que José, quando ele tinha, se eu não me engano, era 14, 16 anos, e saiu da terra dele, foi vendido como escravo, até o dia dele virar governador, muitos anos se passaram. Eu não sei o cálculo exato, mas se eu não me engano, são cerca de 30 anos. Né? Até um cumprimento de uma promessa. Nós também temos a história de Davi. Davi foi ungido com 14 anos. E até o dia de Davi ser ungido, até a promessa dele, ele por ter o Espírito de Deus com ele, o que aconteceu? Ele tinha um domínio próprio. Lógico, ele errou muito em muitas coisas, nos passos dele até aqui. Mas muitas vezes, por fazer a vontade de Deus, por se dominar, por não deixar a vontade dele reinar, mas por ter domínio sobre ele, domínio próprio sobre ele chegou a alcançar o que ele deveria alcançar, que era ser rei em Israel. Então, nós muitas vezes vivemos em periferias espirituais, né? Porque assim, viver em periferia é algo ruim, não. Mas se a gente levar isso pro mundo espiritual, é ruim. Então, muitas vezes a gente vive nas periferias espirituais. Então, nós vivemos vivendo do resto, né? Do resto em todas as áreas da nossa vida. E por que a gente fica vivendo do resto em todas as áreas da nossa vida? Porque muitas vezes a gente não deixa que os dons espirituais se atuem sobre nós. E os dons espirituais não funcionam da seguinte forma: eu vou ser batizado no Espírito Santo, né? Coloquei até uma pombinha aqui, né? Eu vou ser batizado pelo Espírito Santo e a partir do momento que eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu tenho dons espirituais. Não, nós não temos. Os dons espirituais vêm através de relacionamento. Os dons espirituais, eu diria que vêm através, inclusive, de treinamentos. Porque com o tempo o Espírito Santo passa a nos mostrar, passa a nos guiar naquilo que o Espírito Santo quer. Então, e nós passamos a ter isso, nós passamos a ter mansidão, nós passamos a ter amor, nós passamos a ter domínio sobre nós e etc. Tem um versículo de Provérbios também, que é Provérbios 16:32, que diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o que acontece? É mais válido para nós temos domínio próprio, ter domínio sobre si, domínio sobre nossa atitude e não termos atitudes, termos freio naquilo que a gente vê que não provém de Deus. E com isso, as decisões que nós tomamos baseadas naquilo que o Espírito Santo quer é o que nos dá um futuro de sucesso, é que nos dá bênçãos no dia de amanhã. Assim, eu não vou parar para falar muito sobre a minha vida. Mas essa palavra, assim, ela tocou muito o meu coração. E eu, sinceramente, não tô falando... Eu acho que eu tô falando mais pra mim do que pra vocês. Porque eu vejo como na minha vida eu tenho que trabalhar os dons espirituais sobre a minha vida. E sobre os dons do Espírito Santo. Mas olhando lá pra trás, eu percebi. Porque, assim, um exemplo, a mansidão é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha vida o dia inteiro, o tempo todo. Isso são motivos de conversas com Deus longas, no meu caso. Mas eu percebo, nesse caso de domínio próprio, que é um domínio que eu sempre achei que eu não tive, e hoje, me aprofundando na palavra, eu percebo que muitas atitudes que eu tive no meu passado foram baseadas no domínio próprio, por perguntar para o Espírito Santo o que eu deveria fazer. E hoje eu vejo muitos frutos de ter obedecido no passado o Espírito Santo, de ter ouvido o Espírito Santo. Então, assim, é como eu exemplifiquei. Os dons têm que ser trabalhados todos os dias para que a gente passe a ter esses dons. No caso da mansidão mesmo, eu vou falar um pouquinho da mansidão, mas sei que o meu é domínio próprio. No caso da mansidão mesmo, muitas vezes eu já falei pra Deus: Deus, eu vou ficar muda, eu vou ser muda, eu só vou olhar pras pessoas e não vou falar nada. Porque se eu abrir a boca, Deus, cadê minha mansidão? Minha mansidão, ela fica bem longe de mim, Jesus amado. Só que Deus, ele até... Eu tava falando com Deus isso e a gente tava se comunicando, etc. E
é uma coisa que a gente tem que treinar e que a gente tem que orar e que a gente tem que pedir para o Senhor para colocar em nós. Seja qual dom que for. Então é mais ou menos isso. Na verdade, eu preparei um monte de coisa para falar, mas eu não vou ficar falando um monte de coisa aqui. Então é mais ou menos isso e amém. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e vamos que vamos. Eu desafio agora a Mari, tá? Para fazer o próximo vídeo. Beijo!